Naquele dia, Sandy era o nome que eu murmurava para mim mesma no espelho. Meu vestido branco irradiava sob as luzes suaves do salão em Filadélfia, enquanto eu me preparava para entrar no que eu acreditava ser o meu para sempre. O ambiente vibrava com risadas, o tilintar de taças e a melodia doce de um quarteto de cordas. Meu coração disparava de alegria, imaginando uma vida ao lado de Daniel, o homem que eu amava, com quem eu havia compartilhado incontáveis conversas noturnas e sonhos. Este deveria ser o dia mais feliz da minha vida. A cerimônia tinha sido impecável. Votos trocados sob um arco de rosas, amigos e familiares sorrindo. Mas, à medida que a recepção avançava, uma sombra começou a se insinuar. Sandy, disse a senhora Davis, mãe de Daniel, aproximando-se. Seus cabelos prateados brilhavam tanto quanto seu olhar frio. Precisamos conversar, sua voz era afiada como vidro. Eu a segui até um canto, minha cauda de cetim arrastando-se, esperando talvez um pequeno problema, uma confusão de lugares. Em vez disso, seus olhos se estreitaram. Você me desrespeitou o dia todo, ela sibilou. Você me envergonhou na frente de todos. Meu estômago se contraiu. Eu havia sido nada além de cortês, garantindo que cada convidado se sentisse bem-vindo. Senhora Davis, eu não entendo, gaguejei, mas ela me dispensou com um aceno. Não se faça de inocente. Você não é adequada para esta família. Antes que eu pudesse reagir, Daniel apareceu, com a mandíbula tensa. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para a mãe. Ela repetiu suas acusações, a voz aumentando. Tentei explicar, mas os olhos de Daniel escureceram. Isso é verdade, Sandy. Você tem causado problemas. As palavras me feriram como um chicote. Não, eu disse, minha voz tremendo. Eu não fiz nada de errado. Mas então, num borrão, a mão dele se ergueu, e um estalo forte ecoou quando sua palma atingiu meu rosto. A dor me queimou, mas a humilhação ardeu ainda mais fundo. Os convidados congelaram, seu sorriso se desvanecendo em choque. A senhora Davis sorriu, triunfante. Você desonrou minha mãe, Daniel cuspiu, alto o suficiente para todos ouvirem. Lágrimas picaram meus olhos enquanto eu tremia. O conto de fadas que eu sonhava desmoronava sob o peso da crueldade deles. No silêncio do camarim dos fundos do local, eu estava sozinha, meu vestido de noiva amassado ao meu redor como um sonho murcho. A ardência em minha bochecha havia diminuído, mas a dor em meu peito ficava mais pesada a cada respiração. Olhei para meu reflexo em um espelho empoeirado, meus olhos vermelhos de lágrimas que eu não conseguia conter. As risadas e a música da recepção pareciam uma zombaria cruel, cada nota torcendo a faca da traição ainda mais fundo. Daniel, o homem em quem confiei meu coração, havia me agredido na frente de todos. A satisfação presunçosa da senhora Davis me assombrava, suas palavras ecoando: você não é adequada para esta família. Como eu não percebi o veneno em seu laço? Pensei nos anos que antecederam este dia, os comentários afiados ocasionais de Daniel, as alfinetadas sutis de sua mãe que eu havia descartado como peculiaridades. Agora, elas formavam um padrão, claro como o horizonte contra um crepúsculo de inverno. Aquilo não era apenas um momento de raiva, era um vislumbre de uma vida que eu não poderia suportar. Meu sonho de um casamento amoroso jazia em cacos, mas enquanto eu enxugava minhas lágrimas, uma faísca de desafio cintilou dentro de mim. Eu não deixaria que a crueldade deles me definisse. Fiz um voto naquele quarto escuro: eu recuperaria minha dignidade, exporia a verdade deles e lutaria por justiça, não importa o quão assustador fosse o caminho. O peso da humilhação me oprimia, mas por baixo dele, uma força silenciosa começou a surgir, impulsionando-me a dar o primeiro passo em direção à liberdade. Os dias após o casamento se misturaram em uma névoa de dor e determinação. Eu me movia pelo nosso apartamento como um fantasma, evitando o olhar frio de Daniel e as visitas ocasionais da senhora Davis, sua presença uma lembrança daquela noite terrível. Mas eu não era mais a mesma mulher que havia ficado paralisada na recepção. Um fogo ardia dentro de mim, alimentado pela necessidade de revidar. No entanto, eu não poderia fazer isso sozinha.
Após horas de pesquisa, encontrei o detetive Arthur Jones, um investigador particular conhecido por sua mente afiada e profissionalismo discreto. Sentada em seu pequeno escritório, o cheiro de café e livros antigos me acalmando, eu despejei minha história, o tapa, a humilhação, a percepção crescente do controle deles. Arthur se recostou, seus olhos cinzentos firmes. Sandy, isso não será fácil, mas eu vou ajudá-la a descobrir a verdade. Sua calma foi um salva-vidas. Eu contratei na hora, meu coração batendo com uma mistura de medo e esperança. Eu realmente conseguiria fazer isso? Expor o homem que eu amava e sua mãe? A ideia de confrontá-los me aterrorizava, mas a memória daquela vergonha pública e o voto silencioso que fiz me impulsionaram. Arthur começou a investigar as transações financeiras deles, enquanto eu me preparava para coletar provas de sua crueldade. Cada passo parecia um salto para o desconhecido, mas pela primeira vez, senti um lampejo de controle, a sensação de que eu poderia reescrever minha história. Cada palavra que Daniel falava agora carregava um peso que eu não havia notado antes. Comprei um pequeno gravador, guardando-o em minha bolsa como uma arma secreta. Cada conversa com ele se tornava um campo de batalha, meu coração disparando enquanto eu capturava seu veneno. Certa noite, durante um jantar tenso em nossa cozinha mal iluminada, ele zombou: "Você é inútil, Sandy. Não consegue fazer nada direito?" Suas palavras me cortaram, mas mantive minha voz firme, respondendo: "Estou tentando, Daniel." Por dentro, eu tremia, não de medo, mas pela emoção de documentar sua crueldade. "Seus esforços são uma piada", ele retrucou. "Você é um fardo para mim e para a mamãe." O gravador zumbia silenciosamente, preservando cada sílaba. Enquanto isso, Arthur ligou com notícias que fizeram meu pulso disparar. "Sandy, encontrei irregularidades nos registros financeiros de Daniel", ele disse, sua voz grave. "Grandes somas movimentadas entre contas, provavelmente desvio de dinheiro." Ele me mostrou documentos detalhando transações ligadas ao negócio de consultoria de Daniel, com o nome da senhora Davis em várias delas. A extensão de seu engano era impressionante, o abuso deles não era apenas pessoal, mas criminoso. Cada prova, gravações dos ataques de raiva de Daniel, os relatórios financeiros de Arthur, pareciam um tijolo na parede que eu estava construindo contra eles. O medo de confrontá-los pairava, mas também minha determinação, crescendo mais forte a cada verdade que eu descobria. Julia, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade, tornou-se meu porto seguro naquelas semanas sombrias. Tomando café em seu aconchegante apartamento, eu compartilhei tudo: as gravações, as descobertas de Arthur, meu plano de expor Daniel e a senhora Davis. Seus olhos castanhos se arregalaram enquanto ela ouvia, suas mãos apertando as minhas. "Sandy, você é tão forte", ela disse, a voz embargada pela emoção. "Eles não podem te quebrar." Suas palavras foram um bálsamo, acalmando as feridas abertas do meu coração. Juntas, analisamos as provas, sua mente afiada percebendo detalhes que eu havia perdido, padrões nos insultos de Daniel, conexões nos registros financeiros. Uma noite, enquanto a chuva batia em suas janelas, Julia olhou para mim, seu rosto determinado. "Isso não é mais só sobre você", ela disse. "Eles estão machucando outras pessoas com suas mentiras." Ela me ajudou a organizar as gravações, destacando os momentos mais incriminadores e cruzando-os com os relatórios de Arthur. Cada passo parecia uma recuperação de um pedaço de mim mesma, a mulher que um dia acreditou no amor agora lutando pela verdade. A crença inabalável de Julia em mim alimentou minha coragem, lembrando-me de que eu não estava sozinha. Com ela ao meu lado, eu me sentia pronta para enfrentar o próximo obstáculo, para transformar minha dor em uma arma por justiça. Planejar o evento parecia orquestrar uma tempestade. Julia e eu escolhemos um grande salão, seus lustres lançando um brilho que mascarava a verdade que eu estava prestes a revelar. Convidamos familiares, amigos e a mídia local, enquadrando-o como uma celebração de novos começos. Meu estômago revirava só de pensar em encarar Daniel e a senhora Davis novamente, seus sorrisos confiantes alheios ao que os esperava. Cada detalhe, a disposição dos assentos, o tempo, a tela para as provas, tinha que ser perfeito.
Júlia e eu passamos noites revisando as gravações e os documentos, garantindo que cada peça fosse inegável. Arthur me aconselhou sobre os riscos legais, sua voz firme acalmando meus nervos. Na noite anterior, eu estava sozinha em meu apartamento, as luzes da cidade piscando lá fora. O medo me corroía. E se eles distorcessem a verdade? E se a multidão se voltasse contra mim? Mas então, lembrei-me do tapa, do peso de suas palavras e do meu voto naquele quarto escuro do salão. Esta era minha chance de recuperar minha voz. Enquanto eu ensaiava meu discurso, minhas mãos tremiam, mas meu coração se firmava. O evento pairava como um precipício, aterrorizante, mas ao mesmo tempo, emocionante. Com o encorajamento de Júlia e as provas de Arthur, eu estava pronta para pisar na luz e expor a escuridão que Daniel e a Sra. Davis haviam tecido ao meu redor. O Gran Hall fervilhava com conversas enquanto os convidados ocupavam seus lugares, seus rostos iluminados pela curiosidade. Eu estava no pódio, meu coração batendo como um tambor. Daniel e a Sra. Davis circulavam por perto, seus sorrisos presunçosos e alheios. Os lustres brilhavam, mas o ar parecia pesado com a verdade que eu carregava. Respirei fundo, minha voz firme enquanto eu começava. Obrigada por se juntarem a mim esta noite. Isso era para ser uma celebração de novos começos, mas se tornou algo maior, um momento para a verdade. A multidão silenciou, os olhos fixos em mim. O sorriso de Daniel vacilou, o olhar da Sra. Davis se aguçou. Pressionei um botão e a tela atrás de mim se iluminou. A voz gravada de Daniel preencheu o salão, suas palavras cruéis da nossa discussão na cozinha ecoando: "Você é inútil, Sandy." Suspiros percorreram a multidão. Observei seus rostos mudarem de confusão para choque enquanto mais gravações eram reproduzidas, cada uma faca cortando sua fachada. Então, os documentos financeiros de Arthur apareceram, páginas de transações mostrando seu desvio de dinheiro. Os números brilhavam, inegáveis. O rosto de Daniel empalideceu. A Sra. Davis apertou a cadeira, sua compostura se quebrando. "Esta é a verdade", eu disse, minha voz crescendo em convicção. "Eles abusaram e enganaram não apenas a mim, mas a outros." A sala irrompeu em murmúrios, a mídia rabiscando furiosamente. Senti uma onda de satisfação, meu medo substituído pelo poder de permanecer em minha verdade. Chegou o dia da audiência. Sentei-me na cadeira de testemunha, a madeira rangendo sob mim enquanto eu recontava o abuso, o tapa de Daniel, suas palavras cortantes, a cumplicidade da Sra. Davis. Minha voz tremia, mas mantive a cabeça erguida, a memória daquele salão em Filadélfia me impulsionando. As provas, gravações, registros financeiros, estavam empilhadas diante do juiz, um testemunho de seus crimes. Daniel tentou desviar, seu advogado inventando histórias de mal-entendidos, mas as gravações tocaram novamente, seu veneno inegável. O rosto da Sra. Davis se contorceu quando os documentos financeiros foram apresentados, seu papel na fraude exposto. A sala parecia sufocante, o peso de reviver minha dor pesado, mas eu extraí força do aceno encorajador de Júlia na galeria. O martelo do juiz caiu como um trovão. Daniel, culpado de fraude, condenado a pagar restituição, a Sra. Davis multada, sua reputação em frangalhos. Meu divórcio foi concedido, a palavra abuso gravada na sentença. Ao sair do tribunal, o ar fresco atingiu meu rosto, e eu exalei, uma mistura de exaustão e triunfo me invadindo. A batalha havia me esgotado, mas eu me mantive firme, derrubando suas mentiras. Pela primeira vez em meses, senti as correntes de seu controle se soltando, meu coração mais leve com a promessa de liberdade. Deixei Filadélfia para trás, trocando suas ruas movimentadas por uma tranquila cabana na zona rural de New Hampshire, onde colinas ondulantes e pinheiros sussurrantes ofereciam consolo. Instalando-me em minha nova casa, desempacotei caixas sob a luz dourada do final da tarde, cada item um passo em direção à cura. As cicatrizes da traição de Daniel persistiam, suas palavras e aquele tapa ainda ecoavam em momentos de silêncio, mas não me definiam mais. Sentada em minha varanda, observei o sol mergulhar no horizonte, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Refleti sobre a jornada, o casamento que me quebrou, as provas que me armaram, o tribunal que me libertou.
As ligações noturnas de Júlia e a orientação firme de Arthur foram minhas âncoras, me puxando através das tempestades mais escuras. Agora, neste refúgio pacífico, senti o peso do meu passado diminuindo, substituído por uma força silenciosa. Eu não era apenas uma sobrevivente, eu era uma mulher que lutou por sua verdade e venceu. A quietude de New Hampshire me envolveu como uma promessa, sussurrando que eu poderia reconstruir não apenas um lar, mas uma vida. Cada respiração parecia mais leve, cada pôr do sol um lembrete de que eu havia recuperado minha história, pronta para escrever o próximo capítulo com coragem e esperança. Em minha cabana em New Hampshire, encontrei paz em pequenos momentos, o cheiro de café fresco, o farfalhar das folhas do lado de fora da minha janela, o calor de uma colcha nas manhãs frias. Cada dia era um passo em direção a um futuro que eu poderia moldar, livre das sombras de Daniel e da Sra. Davis. A queda deles, estampada nas manchetes, parecia distante agora, como uma tempestade que havia passado. A vitória legal havia sido minha, mas o verdadeiro triunfo era este, estar de pé por conta própria, meu coração não mais preso à crueldade deles. Júlia me visitava frequentemente, suas risadas preenchendo a casa, enquanto Arthur enviava cartas ocasionais, suas palavras um aceno silencioso à nossa luta compartilhada. Enquanto eu caminhava pelas colinas, o ar fresco preenchendo meus pulmões, senti uma profunda gratidão pela jornada. Enfrentei a traição, levantei-me em um salão lotado e lutei em um tribunal, emergindo não apenas inteira, mas mais forte. Minha história era de resiliência, um testemunho do poder da verdade. Obrigada por ouvir a história de Sandy. Conte nos comentários se essa história te emocionou, vamos adorar saber. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar, e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes.